poder falar por causa do tempo. Nós só temos aqui 5 horas, né? E com o intervalo e tudo mais, até menos do que 5 horas. Então não dá para colocar tudo que está no livro. Mas tem muita coisa preciosa aqui nesse livro que você vai poder adquirir se você quiser, tá certo? Agora, quem não quiser adquirir o livro e nem a apostila, não precisa, não tem problema mesmo. Você pode fazer o curso do mesmo jeito, tá certo? O importante é você fazer inscrição. A inscrição vai ser feita através de uma folha que é passada. Tudo bem, então durante o curso, tá? Entre agora e 6h30 da tarde, alguma folha vai passar por você, para você colocar seu nome completo em letra de forma, tá certo? Nome completo, letra de forma, e eu acho que vai ter também local para você colocar o nome do seu pastor de rede ou da sua célula, se você tiver. Se você não tiver, só colocando o seu nome completo em letra de forma já é uma bênção. Muito bem. Durante esse curso também você vai estar recebendo essa folha aqui, que fala sobre os 7 requisitos para se tornar um membro ativo da Igreja da Paz. Você vai poder preencher a ficha de membro da Igreja da Paz, se você quiser. Tudo isso nós vamos estar explicando mais sobre isso. E vocês vão receber uma folha sobre a aliança de membresia da Igreja da Paz. Tudo isso vai ser durante esse curso, tá bem? Agora, eu já vou começar a introdução. Então, praticamente todo esse curso está no livro, como eu disse. Não todos os detalhes estão no livro, porque tem muita coisa no livro que não vai dar para falar no curso. Mas, se você tiver o livro aí, quiser acompanhar, já pode abrir para a introdução, que nós já estamos para introduzir aqui. O pastor Sandro já orou, né? E já vamos, então, iniciar aqui com a graça de Deus. Muito bem. Olha para o seu vizinho e fala assim: prepare-se. Você vai ser abençoado. Diga para ele, em nome de Jesus. Muito bem. Esse curso de membresia tem tido edições anteriores, onde era talvez só 3 horas de duração, 3h30. Foi gravado, está espalhado pelo Brasil, muitas outras igrejas estão fazendo o curso de membresia. Agora, essa nova edição do curso de membresia só começou em novembro de 2008, tá certo? E, então, outra coisa também, a Igreja da Paz não é a primeira Igreja da Paz, nem a primeira igreja evangélica para fazer curso de membresia. Nós temos, sem dúvida, pego ideias com outros pastores preciosos, como especialmente o pastor Rick Warren, da igreja com propósito lá em Saddleback Church, lá em Califórnia, e também algumas ideias que eu peguei também com o pastor Sabá Liberal. Então, queremos dar honra a quem honra merece. Deixa eu falar o seguinte: todos são convidados a fazer o curso de membresia, inclusive até você que está curioso para saber mais sobre a Igreja da Paz ou igrejas evangélicas. Porém, o curso de membresia é principalmente para essas pessoas que eu vou dizer aqui. Principalmente para os novos convertidos que vão batizar e se tornar membros da Igreja da Paz. No final desse curso eu vou estar dando a data, mas a data do batismo é daqui mais ou menos 1 mês. Tá? Então, todos os novos convertidos que vão batizar daqui 1 mês e que vão se tornar membros ativos da Igreja da Paz, esse curso é para eles. Esse curso também é para todos os cristãos que vieram de outras igrejas e você foi transferido com a bênção e permissão dos seus ex-pastores, mas você ainda não foi batizado e você quer se batizar e também se tornar membro ativo da Igreja da Paz. Também esse curso é para aqueles cristãos que já tinham sido batizados anteriormente, depois da sua conversão, batizados por imersão, depois da sua conversão em outra igreja evangélica, e você veio com a bênção e a permissão dos seus ex-pastores e foi transferido para a Igreja da Paz, e agora você quer se tornar um membro ativo da Igreja da Paz. Então esse curso também
é muito importante para você. E como eu disse, qualquer um pode fazer esse curso, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos estar falando sobre 7 pontos principais aqui, que correspondem exatamente os 7 capítulos que estão aí no livro Aliança de Membresia e estão aí na apostila também do curso de membresia, tá bem? O primeiro item, nós vamos estar falando sobre o batismo bíblico. Creio que isso aqui está na introdução, né? Já está, muito bem. O batismo bíblico, nós vamos estar falando sobre a história da igreja do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando também sobre a história da Igreja da Paz. Nós vamos estar falando sobre a visão da Igreja da Paz, tá? A visão da Igreja da Paz, muito bem. Nós vamos estar falando também, enquanto falamos sobre a visão da Igreja da Paz, isso inclui várias coisas interessantes. Por exemplo, qual é o propósito da Igreja da Paz? Por que ela existe? Qual é a visão do MDA? O que quer dizer esse negócio, visão do MDA, que todo mundo fala? Você vai, de uma forma sucinta, ser bem explicado o que é a visão do MDA. Também vamos falar sobre o lema da Igreja da Paz, tá? E vamos também falar como se tornar um membro da Igreja da Paz. Vamos estar falando sobre os 7 requisitos para se tornar um membro da Igreja da Paz. Vamos estar dando alguns detalhes mais profundos em alguns desses requisitos que requerem um estudo mais profundo. Nós vamos também estar falando sobre quais são os benefícios de se tornar um membro ativo da Igreja da Paz, né? Não somente os requisitos, mas os benefícios que você vai poder desfrutar se você for um membro ativo da Igreja da Paz. Por fim, nós vamos falar também quais são os próximos passos que devem ser tomados uma vez que você é um membro ativo da Igreja da Paz. Você cumpriu com os 7 requisitos, e aí, daqui para frente, quais são os próximos passos para serem tomados se você quer continuar avançando no reino de Deus e na visão do MDA, tá certo? Então vamos com o primeiro desses pontos, o batismo bíblico. O batismo bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Atos, capítulo 2. Um pouquinho mais retorno, por favor, querido. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 38. Atos 2, 38. Atos 2, 38. Aleluia. Eu não tinha te visto aí, viu, irmão Rosemir, me perdoe. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, você vê que o batismo é para quem pode se arrepender. Então, o batismo bíblico, em primeiro lugar, nós estamos, inclusive, se você que está acompanhando pelo livro, é no primeiro capítulo, tanto no livro como na apostila, é no primeiro capítulo, no livro é na página 19 em diante, tá? O batismo bíblico é um batismo de adultos, uma criancinha, um bebê não pode se arrepender, não é mesmo? Porque não entende ainda essas coisas. Então, eu falo com muito carinho aqui, irmãos, jamais estamos aqui para criticar a religião A ou religião B, mas, ao mesmo tempo, o nosso compromisso, acima de tudo,
não é agradar todo mundo, mas acima de tudo de pregar a verdadeira e gloriosa palavra de Deus, que transforma vidas de verdade. Então, eu reconheço que tanto a igreja romana, como algumas igrejas evangélicas, batizam bebês recém-nascidos. Eu falo com muito carinho, nós não estamos aqui para criticar essas igrejas ou religiões, mas estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Você pode pesquisar na Bíblia, você não vai encontrar de capa a capa nenhum, sequer um só lugar onde uma criança foi batizada. Pode pesquisar na Bíblia, não existe isso na Bíblia, simplesmente não existe. Pode pesquisar, não existe um lugar na Bíblia uma criança foi batizada, muito pelo contrário, a Bíblia ensina que o batismo é para ser de adultos, o batismo é para ser de alguém que se arrependeu dos seus pecados, como está escrito aqui. O próprio exemplo de Jesus. A Bíblia fala que nós devemos imitar o exemplo de Jesus. Jesus não foi batizado como criança, ele foi batizado como adulto. Agora, veja bem, eu vou pedir que for possível, ninguém em pé lá atrás, todo mundo sentado, tá bem, queridos? Todo mundo sentando o mais rápido possível, ninguém em pé. E vamos, eu peço até o pastor Elvis, o pastor Rony, para ajudar a garantir, todo mundo sentado o mais rápido possível, todo mundo indo em frente aqui, glória a Deus. Veja bem, queridos, por que Jesus foi batizado? Jesus já não era 100% perfeito? Era. Por isso que João Batista não quis batizar Jesus. Quando Jesus entrou dentro do Rio Jordão para ser batizado pelo João Batista falou, não, eu que devia ser batizado pelo Senhor. E Jesus falou assim para João Batista, não, deixa para cumprir com toda a justiça. Em outras palavras, João Batista, minha vida tem que ser um exemplo para todos os meus discípulos. Então, eu quero cumprir com tudo certinho, com toda a justiça, para ser um exemplo. Então, a única razão que Jesus foi batizado foi para ser um exemplo. Então, se criança pudesse ser batizada, sem dúvida Jesus era a criança mais qualificada para ser batizada. Mas ele não foi batizado como criança. Por quê? Porque para ser um exemplo, ele foi batizado somente como adulto. Na cultura hebraica, a pessoa só se tornava um adulto com 30 anos de idade. Então, dentro da cultura deles, ele esperou se tornar um adulto para ser batizado com 30 anos de idade. Agora, quando era um bebezinho, ele foi levado pelo José e a Maria para o templo para ser apresentado, para ser consagrado a Deus. Assim também nós fazemos com as criancinhas, nós consagramos as crianças a Deus, mas batismo é só para adultos. Outra coisa, o batismo bíblico é por imersão. Não sei se você sabe disso. A Bíblia é escrita originalmente, o Velho Testamento, no hebraico e aramaico, e no Novo Testamento, no grego. Essa palavra batismo, no grego, ela é a palavra para imersão. A forma de dizer imersão no grego é batismo. Então você vê que a palavra batismo quer dizer no grego imersão, imergir, tá certo? Então veja bem, por isso que a Bíblia fala que João Batista estava dentro do Rio Jordão batizando as pessoas, porque era por imersão. Jesus entrou no Rio Jordão, o Filipe e o eunuco, diz a Bíblia que o eunuco entrou no rio, aliás, no oásis, algum corpo de água, né? Algum corpo de água. Veja, inclusive, esse texto lá em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Versículos 27 a 36. Estou em Atos 8, 27 em diante. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace,
rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, é uma carruagem puxada por cavalos, né? Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Veja bem, tudo indica que era um oásis no meio do deserto, ou um igarapé, um rio. Mas era um lugar onde havia água. O que diz? Quando chegaram a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. E alguns creem que foi ele, então, o grande fundador da igreja cristã cótica lá da Etiópia, né? Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Agora, veja bem, queridos, alguém numa viagem tão comprida, indo de Jerusalém até a Etiópia, que fica na África, é muito longe. É claro que ele vai levar uma abundância de água na carruagem dele para poder tomar água, para não morrer de sede, não é mesmo? Agora, se não precisasse batizar por imersão, mas era só uns pingos de água na cabeça, o eunuco teria falado para o Filipe, enquanto estava andando no carro: então, Filipe, você pode me batizar agora mesmo? Posso. Muito bem, deixa eu pegar a jarra de água aqui está a jarra, Filipe, me batiza agora logo. É só jogar um pinguinho de água na cabeça. Mas não foi. Quando eles estavam viajando, que encontraram um oásis, ou um rio, não sei, mas um corpo d'água, aí o eunuco falou: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe falou: é lícito, se crês de todo o coração. E ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pararam o carro, desceram do carro, entraram na água. Filipe batizou o eunuco e assim por diante. Então você vê que o batismo é por imersão. Outra coisa sobre o batismo bíblico é que o batismo bíblico é após a conversão. Após a conversão. O apóstolo Pedro, nós já vimos em Atos 2,38, fala assim: arrependei-vos, né? E aí seja batizado. Nós vemos aqui também, apesar que não está em todos os textos mais antigos, mas o versículo 37, em Atos 8, que Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Quer dizer, tem que crer primeiro, tem que entregar a vida a Jesus. E em Marcos 16, é interessante, porque lá em Marcos 16, ele está escrito assim, versículo 15 em diante: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Qual dos dois vem primeiro? O crer ou ser batizado? Crer. Tem que crer primeiro. Quem crê e for batizado. Agora, esse crer não é só acreditar que Deus existe, ou acreditar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Até os demônios sabem disso, creem e tremem, diz a Bíblia. Crer aí é um sentido absoluto da fé viva. Ou seja, em João capítulo 1, versículo 12, ele explica que tipo de crer é isso. João 1,12.
porque o versículo termina falando, a saber os que creem em seu nome. Qual a primeira parte do versículo? Fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, o próprio versículo explica o que é crer em Jesus. Crer no nome de Jesus é recebê-lo como seu Senhor, como dono da sua vida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, infelizmente, muitas religiões têm ensinado, eu falo com muito carinho isso, mas que o bebê, na hora que é batizado, nasceu de novo. Que bom que seria assim, né? Mas se você for aí para o presídio, ver os assassinos e tudo, a maioria deles só foi batizado talvez quando era o bebê. Será que nasceram de novo mesmo? Se o batismo era tão fácil, só batizar todos os bebês, todo mundo ia ser nascido de novo. Eu lembro o Mão Lima, que hoje é um pastor, um dos pastores da Igreja da Paz de Boa Vista, e eu ganhei ele para Jesus. A história é bem comprida, engraçada. Ele realmente tinha furado o pneu do meu carro, e sem eu saber que foi ele que furou o pneu do meu carro, eu dei carona para ele. Ele ficou com tanta vergonha, que ele acabou aceitando o meu convite de visitar lá na igreja, foi e nunca parou de ir, continuou indo, né? E ele um dia me procurou. Esse negócio de ele ter furado o pneu do meu carro, eu só soube depois que ele já era missionário há muito tempo, que ele teve a coragem de me falar, viu? Mas ele já estava na igreja lá, mas não tinha feito uma decisão pública ainda. Ele falou, pastor, eu estou entendendo a palavra de Deus, e eu quero entregar minha vida a Jesus e nascer de novo. Ele falou, toda a minha vida eu tenho sido muito piedoso católico, eu tenho frequentado as missas, e eu estou com plano de fazer seminário para ser padre. Eu tenho sido ajudante do padre muitos anos, e eu estou sonhando em ser um padre. Eu falei, legal e tal. Aí ele falou assim, olha, eu queria saber se eu posso nascer de novo e continuar sendo católico. Eu falei, olha, é claro que pode, é claro que pode. Eu falei, só que talvez quando você nascer de novo, entregar a vida a Jesus, você vai começar a querer congregar com outros que pensam iguais. Ele, e tudo, ficou pensando tal. Só sei que ficou congregando. Um dia, na hora de entregar a vida a Jesus, ele fez a decisão. Eu lembro depois ele me contando que ele levou tão a sério. Aquilo era 100% entregando a vida totalmente a Jesus. Muito bem. Aí ele foi falar com o bispo lá de Santarém, que na época era o Dom Tiago. Dom Tiago, eu queria falar para o senhor. Quando ele foi chegando perto, Dom Tiago falou assim, não, se é sobre dinheiro, estou muito ocupado, não temos condições no momento. Ele falou, não é sobre dinheiro não. Ele falou, eu queria falar para o senhor que eu não, sabe aquele plano de eu estudar para ser padre e ser enviado para o seminário, eu só quis explicar para o senhor que eu não vou mais. Aí ele era muito novo convertido, ele até usou uma falta de sabedoria, depois ele falou para mim que ele usou essa falta de sabedoria, porque quando o bispo falou assim, por quê? Ele falou, porque agora eu sou crente. Aí o bispo falou assim, não, você é protestante, nós que somos crentes, né? Aí ele falou, não, desculpa. Aí ele foi muito sábio. Aí, daqui em diante, ele foi muito sábio. Ele falou assim, não, realmente, eu não expliquei corretamente. É porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo, bispo. Aí o bispo perguntou para ele, o bispo falou assim, eu também já nasci de novo. Aí ele perguntou para o bispo, quando foi que o senhor nasceu de novo? Aí o bispo falou assim, quando eu fui batizado como criança. Aí o Lima, que era novo convertido, hoje é um pastor, né? Mas que era novo convertido, respondeu para o bispo assim, mas Dom Tiago, o senhor conhece bem a palavra de Deus? O senhor conhece que lá em João capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam, que deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É só quando a gente recebe Jesus pessoalmente que a gente nasce de novo. É isso que a Bíblia ensina, Dom Tiago.
Aí o Dom Tiago olhou para ele assim, pôs a mão na cabeça, fez o sinal da cruz da testa dele assim, e falou assim: você está confuso, rapaz, você está confuso. Aí, agora, veja bem, o segredo é o novo nascimento, não é passar para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Olha, para a religião A, religião B, eu vou te falar. Por isso que é muito feio aqueles evangélicos que julgam um católico e falam assim: você não é salvo. Como que você sabe que ele não nasceu de novo? Como que você sabe que ele não entregou a vida a Jesus? Então, não caia numa guerra religiosa, isso é muito feio. Nós temos que amar a todos, nós temos que pregar a verdade, e não pregar contra as coisas, mas sim pregar a favor da verdade. A pessoa conhecendo a verdade, o resto vem de reboque, ela vai seguir Jesus, ela vai seguir a verdade, e ela vai, então, também ser cada vez mais livre de todo erro, em nome de Jesus. Então, o batismo, irmãos, é somente após a conversão, Quem crê, ou seja, quem entregou a vida a Jesus e for batizado, será salvo. Primeiro vem a conversão, depois vem o batismo. Mas o batismo não é o que nos salva. Tem gente que fica tão enganado por isso: pastor, eu quero ser batizado para lavar meus pecados naquela água. Não, irmão, a água do batismo não é que purifica os seus pecados. O que nos purifica de todo o nosso pecado é o sangue de Jesus, não é a água do batismo. Se a pessoa não tiver convertida antes de batizar, o batismo não vai fazer efeito nenhum. Só uma coisa: vai molhar a pessoa, ela só vai fazer esse efeito de molhar. Era pecador seco antes de entrar, e agora saiu pecador molhado, só isso. Não fez diferença nenhuma, tá certo? Se não converteu antes do batismo, só vai tomar um banhozinho, né? Agora, se converteu de verdade, aí o batismo por imersão é batismo de verdade. Se não converteu de verdade antes do batismo, aí não foi um batismo. Às vezes a pessoa fala: pastor Eibe, eu fui batizado até numa igreja evangélica, e foi por imersão. Só que, para dizer a verdade, eu nem sei se eu era nascido de novo, acho que eu nem era, porque eu só tinha como se fosse feito uma decisão, mas sem entender nada, sem realmente ter Jesus como Senhor da minha vida. Eu devo batizar de novo? Aí eu digo sim, porque aquilo outro não era nem batismo. Batismo verdadeiro somente é que vem após a conversão. Se foi antes da conversão, a Bíblia não chama aquilo de batismo. Pode chamar de outra coisa, mas batismo não. Batismo verdadeiro e bíblico é o que vem após a conversão. Quem crê e for batizado será salvo. Agora é interessante que ele não fala quem não crê e for batizado será condenado. Não, ele só fala quem não crê será condenado. Por quê? Porque o batismo não é o que salva. E a pessoa muitas vezes não foi batizada, mas foi salva do mesmo jeito. Por quê? Porque não deu tempo dela batizar-se. Por exemplo, o ladrão lá na cruz. Se você ler todos os 4 evangelhos, você vai entender a história completa. Porque um dos evangelhos fala que os 2 ladrões estavam blasfemando, falando contra Jesus. E realmente os 2 estavam, tanto à direita como à esquerda. Só que um deles se tocou, se arrependeu. E ele disse para o outro e falou: você não tem temor a Deus, não? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem esse sofrimento todo. Mas esse homem aí nunca fez mal para ninguém. Aí ele olhou para Jesus e falou a palavra-chave. Ele disse: Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios, escrito Kurios, mas pronuncia-se no grego Kyrios, quer dizer, dono da minha vida. O meu Senhor, ele entregou a vida a Jesus, ele recebeu Jesus como dono da vida dele naquele momento. Ele falou: tu és o dono da minha vida, de hoje em diante eu sou teu escravo voluntário, eu me entrego a ti. E ele falou: Senhor, lembre-te de mim quando entrares
no teu reino. Aí Jesus falou assim para ele: olha, tudo bem, mas primeiro você tem que batizar. Pedro, joga um balde de água. Foi isso que ele disse? Não, nada disso. Nada disso. O que Jesus disse? Em verdade que te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Não deu tempo para ele batizar. Então não foi batizado, mas foi salvo do mesmo jeito. Por quê? Porque recebeu Jesus como Senhor da vida dele. Agora, só que tem uma coisa: se um milagre tivesse acontecido e aquele ladrão tivesse se livrado da cruz e não tivesse morrido naquela cruz, qual seria a primeira coisa que ele ia querer fazer? Ele ia querer se batizar, porque o batismo é o primeiro mandamento para quem é convertido de verdade. E a Bíblia fala que se você for convertido de verdade, quem manda na sua vida agora é Jesus. Então, você vai querer batizar. A pessoa verdadeiramente convertida, se ela não morrer antes, ela sempre batiza. Ela sempre batiza, porque ela entende que isso é importante, que é um mandamento, e não ela mais que manda na vida dela, mas sim o Senhor Jesus. É o primeiro mandamento a ser obedecido. Agora vamos para o nosso segundo ponto. Você que está acompanhando um livro ou na apostila, é capítulo 2, no livro é página 31, a história da igreja do Senhor Jesus. A história da igreja do Senhor Jesus. Para quem chegou depois, temos tanto a apostila como o livro, aí você não tem que comprar, você pode completar o curso todinho, gratuitamente, sem comprar o livro ou a apostila. Mas se você quiser comprar a apostila é só R$5, o livro normalmente é R$15. Mas para você que está fazendo o curso, se comprar hoje ainda, é somente R$10. R$10, só para facilitar para você poder ter esse material em mãos, tá certo? Capítulo 2, a história da igreja do Senhor Jesus. Agora, queridos, temos que entender o seguinte: Jesus, que fundou a própria igreja dele, a igreja do Senhor Jesus, ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao iniciar a sua igreja, Jesus não estava iniciando uma organização humana, nem uma instituição humana. Ele estava organizando um organismo vivo, que se compõe de membros. Esse organismo vivo, a igreja do Senhor Jesus, se compõe de todos aqueles que já nasceram de novo. Quem já nasceu de novo é membro da igreja de Jesus. Quem não nasceu de novo não é membro da igreja de Jesus. Então, pastor Eibe, como que dá para ver quem é membro verdadeiro da igreja de Jesus ao redor do mundo e quem não é? Não dá para ver, porque você não pode ver o coração das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que não é para julgar nunca ninguém. Não é para julgar ninguém. A Bíblia fala que o inimigo planta o joio no meio do trigo. Isso é um fato. E os anjos falaram assim para o seu Senhor naquela parábola: devemos tentar arrancar o joio. Ele falou: não faça uma coisa dessa, porque ao arrancar o joio sem querer você pode arrancar o trigo. Deixa tudo crescer junto. No fim do mundo nós vamos pegar todo o trigo e colher e levar para o céu, e o joio vai ser tudo queimado. Então você pode ter certeza que existe, talvez em todas as organizações cristãs, pessoas sinceras que já leram a Bíblia, que entregaram a vida a Jesus, que nasceram de novo. E também em todas, infelizmente, aqueles que, por não entender a palavra de Deus, ou por não querer entender, realmente não nasceram de novo. Então, nas organizações humanas, que são necessárias para poder organizar as coisas e tudo, isso é bom e maravilhoso, mas não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Jesus não é um prédio e nem é uma denominação. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo, é o corpo dele. Ele é a cabeça, ele está no céu, e ele se expressa aqui na terra através desse organismo vivo que é o corpo dele. O corpo dele se compõe de membros diferentes. Talvez você seja um dedo da mão, outro irmão seja o dedo do pé, outro irmão seja o joelho desse corpo. Mas juntos, como membros do corpo de Cristo, nós expressamos a Deus aqui nessa terra.
Ele não faz nada aqui na terra a não ser através do seu corpo. A cabeça não age independentemente do corpo. Nós somos os membros desse corpo. Agora, para poder se tornar um membro verdadeiro da igreja do Senhor Jesus, tem que fazer uma coisa, e uma coisa somente: é nascer de novo, é entregar a sua vida totalmente a Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrependendo dos seus pecados e recebendo Ele como seu Senhor e dono da sua vida. Agora, interessante que essa igreja poderosa, vibrante, gloriosa que Jesus havia começado, ela se organizou em duas formas. Ela se organizou nas casas e em reuniões maiores também. Então, as igrejas nas casas e a igreja da cidade, tá? Em outras palavras, por exemplo, na cidade de Éfeso, ela estava em todas as casas dos cristãos. Muitas dessas casas de cristão tinham as igrejas funcionando lá, que nós chamamos de células, a igreja na casa. Mas também ela reunia numa escola que tudo indica que era alugada ou emprestada para a igreja usar. A escola de Tirano, se não me engano que é o nome da escola lá em Éfeso, que a Bíblia fala no livro de Atos, que o apóstolo Paulo alugou ou emprestou esse local para poder realizar os cultos maiores lá. Em Jerusalém, ela pôde usar o próprio templo dos judeus, mas ela emprestou, porque eles eram judeus convertidos, então ela usava o templo. Em muitos lugares onde tinha sinagoga dos judeus, eles emprestavam o prédio dos judeus e realizavam os cultos cristãos. Mas a igreja de Jesus, ela sempre foi organizada assim, nas casas e no templo, ou em outros locais maiores, tá? Ou seja, a pequena congregação e a grande congregação. Sempre ela foi organizada assim, sempre funcionou assim, e sempre foi a intenção de Deus que a igreja continuasse a funcionar assim, nos pequenos grupos e na grande congregação. Muito bem, em épocas de perseguição, quando eles queriam matar mesmo os cristãos, aí as grandes reuniões, às vezes acontecia, mas no mato, lugares escondidos, mas era mais raro. Mas os cultos pequenos nas igrejas das casas sempre continuaram. E assim também até hoje é assim. Por exemplo, na China, eu já fui na China comunista, reuni com a igreja subterrânea, até hoje é assim. Às vezes em lugares escondidos no mato, lá para 2 horas da manhã, numa floresta, eles reúnem a grande congregação. Mas isso é mais raro, em ocasiões especiais, porque normalmente está reunindo nas casas. Mas se a perseguição comunista parasse lá na China contra os evangélicos, instantaneamente eles iam continuar a reunir nas casas, mas também iam reunir na grande congregação, como foi organizado. Então, a igreja continuou expandindo pela terra em todos os primeiros séculos. E foi muito lindo, e sofrendo muita perseguição. Mas quanto mais o governo romano e os judeus perseguiam os cristãos, mais eles cresciam. Mas finalmente chegou um imperador romano pelo nome de Constantino, mais ou menos no ano 300, tá? Depois de Cristo. E esse Constantino tinha uma mãe cristã. E ele estava assim considerando o cristianismo. E ele estava numa grande guerra, diz a história, quando ele, durante aquela batalha, ele olhou para o céu e viu as nuvens em forma de uma cruz. E ele então prometeu para Deus que se ele ganhasse aquela batalha, ele ia se tornar um cristão. E ele ganhou a batalha e se tornou um cristão. Agora, se foi só um cristão nominal ou um cristão verdadeiro, convertido, nascido de novo, ninguém sabe, só Deus que sabe. E ele, se estiver lá no céu, ele sabe, e se estiver no inferno, ele sabe também. Mas, na realidade, ele, por se tornar cristão, ele então começou a parar com toda a perseguição contra os cristãos.
e começou a dar muita liberdade para o cristianismo. No começo foi uma bênção, porque aí que a igreja se aflorou mesmo. Mas agora ela tinha respaldo do governo, e aos poucos ela foi então se corrompendo. Interessante que a perseguição mantinha a igreja pura, sadia, porque somente quem estava pronto para morrer por sua fé que se unia à igreja. Agora não, agora era moda se tornar cristão. Então muita gente que não era convertida mesmo, foram se unindo, e ela foi se corrompendo, ela foi piorando, e chegou a um ponto que um dos imperadores romanos, que veio depois de Constantino, até decretou que todo o governo, todo o Império Romano, todo mundo tinha que ser cristão, porque era a religião oficial. Aí que a coisa ficou feia, porque nada forçado dá certo, nem Deus força as pessoas a se converterem. Como que um homem imperador quer forçar alguém para converter? Não tem jeito. Diga isso, nada forçado dá certo. Não dá certo, nunca deu e nunca vai dar. A pessoa tem que escolher Jesus por livre e espontânea vontade. Então, irmãos, os imperadores romanos que começaram a exigir isso, a coisa ficou feia demais. Chegava um ponto, irmãos, que eram só cristãos nominais. Então chegavam e eles atacavam mais uma vila de bárbaros, pessoas não tão civilizadas que o Império Romano estava conquistando. E ao chegar naquela cidadezinha, naquela comunidade, eles falavam assim: olha, por ordem do imperador, todo mundo aqui tem que converter ao cristianismo. Se você continuar seguindo essa religião errada sua, aí seguindo esses deuses falsos, vocês vão tudo morrer. Se você não se tornar cristão, você vai morrer agora. Eles falavam: a gente se torna cristão na hora, pode ter certeza. Tá, tudo bem. Então tem que se tornar cristão, tudo bem. E como que a gente se torna cristão? Bem, a primeira coisa tem que batizar. Tá, como que a gente batiza? Tá, leva a cidade toda a comunidade lá para o rio, para a beira do rio. Aí levava lá para a beira do rio. Isso é verdade, irmão, não estou inventando não. Isso está na história, pode investigar. Levava lá para a beira do rio, aí chamava um ministro. Chega lá, ministro, fica em cima da pedra lá na beira do rio. Aí, só que a pedra não caía. Aí, fica lá na pedra, tudo bem. Aí o ministro falava assim, o sacerdote falava assim: todo mundo entra na água. Aí os soldados lá: entra na água, entra logo. Aí a multidão toda entrava na água. Aí ele falava assim: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora todo mundo mergulha. Os guarda, foi a espada, todo mundo mergulha. Mergulhava, vai falar: vocês são todos cristãos agora. Será que tinham nascido de novo mesmo, irmãos? Nada disso. Aí o que acontece? Tem que batizar todo mundo, então até as crianças, batiza a criança. Aí começou, batismo de criança, tem que batizar todo mundo, porque senão, se não se tornasse cristão ia morrer. Batiza a criança, batiza todo mundo. Aí, esses povos tinham seus deuses. Vamos supor, eu vou inventar um nome aqui: Mulambo, de uma imagem. Isso aqui é o Mulambo, mas eu gosto de orar para o meu mulambinho. Todo dia eu oro para ele. Não, seguinte, você não pode adorar seu mulambo, mas vamos fazer um negócio. Vamos pegar o nome de um dos nossos irmãos que já morreram. Um dos nossos irmãos, por exemplo, apóstolo Tiago. Ele foi um grande homem. Então pode ser São Tiago. Isso aí pode ser São Tiago. Então é São Tiago. E esses bárbaros, muitas vezes, então no domingo, colocava aquela imagem nas igrejas, os sacerdotes iam deixando colocar, falava São Tiago, e eles estavam lá, com o deusinho deles. Mas durante a semana, quando os sacerdotes não estavam olhando, e os soldados romanos não estavam orando, aquele São Tiago se transformava ainda em Mulambo, e eles continuavam orando para o Mulambo. E no domingo era a mesma imagem, e era o São Tiago. Você está entendendo como eu estou falando? Você já viu esse filme aqui no Brasil? Não é mesmo? Não tem muito das mesmas imagens que estão nos terreiros, que estão também nos auditórios.
de algumas igrejas que se chamam de cristãs, né? Então, isso começou a acontecer, o que é chamado pelos historiadores e pelos eclesiásticos de sincretismo. Sincretismo, que é a mistura de religiões, tá? O sincretismo, a mistura de crenças. Então, o sincretismo foi tomando conta, a coisa foi piorando, foi deteriorando. Olha aqui, irmãos, olha aqui para mim, a igreja como um todo de Jesus, ela foi se desviando da verdade. E o que era um organismo vivo, poderoso, se tornou uma instituição cada vez mais morta, desviada da verdade. Então, teve vários líderes. Talvez você fale, mas pastor Eibe, com tantos sacerdotes, com tantos pastores e bispos sérios, será que nenhum viu que a coisa estava deixando a Bíblia, indo? Irmãos, centenas deles, centenas, estuda a história, o que eu estou falando é tudo comprovado pela história, centenas deles começavam a pregar a verdade, falar, está errado esse desvio da verdade, está errado, temos que voltar para a Bíblia. Sabe o que acontecia? Rolava a cabeça, morriam, matavam eles. Por quê? Porque eles estavam falando contra a Santa Igreja. Então, eles morriam. Muitos deles morreram. E lá para os meados de 1500 surgiu o Martinho Lutero, que era um monge muito sincero, consagrado, e um grande professor, um grande doutor, professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E ele, na busca de Deus, depois de já ser um líder religioso, ele encontrou a verdadeira conversão, porque ele estava estudando o livro de Romanos para ensinar na Universidade de Wittenberg, e ele encontrou que a salvação era pela fé, a justificação pela fé. E aquilo transformou a vida dele. Ele nasceu de novo. E ele começou a vibrar, porque apesar de já ser religioso há muitos anos, agora ele era convertido de verdade. Ele continuava um católico romano fervoroso, continuava um monge, um líder religioso da Igreja Católica Romana fervoroso, mas ele também era super convertido, nascido de novo. E ele então pregava com muita unção na igreja Castelo, a igreja Castelo de Wittenberg, que era a igreja, a paróquia onde ele era o padre principal. Muito bem. Lá então que ele pregava a verdade, lá na Alemanha, e um dia apareceu um senhor pelo nome de Tetzel. Foi no ano 1517. O Tetzel foi um agente do arcebispo Alberto. Agora, o arcebispo Alberto estava, através dos seus agentes, vendendo indulgências. Tá? Essas indulgências eram um documento com carimbo do Vaticano, com a bênção do Papa e do Vaticano. E esse documento prometia perdão para os pecados. Uma coisa muito interessante. Era o seguinte, eles falavam assim, olha, se você comprar uma indulgência, nós vamos te dar um documento no seu nome, e você então está perdoado todos os seus pecados. Está perdoado os seus pecados. E você vai receber desse documento. E ensinava o seguinte, que não só recebia o perdão de todos os pecados, perdão completo de todo o pecado, mas que o arrependimento não era necessário, só era necessário comprar a indulgência. Ensinavam isso em todas as letras. A história comprova tudo o que eu estou dizendo. Tá? Agora, escuta bem. Aí a pessoa falava assim, sim, mas eu tenho um pai que ele bebia muito, ele batia, ele é horrível. Mas eu fiquei com muita pena dele, que ele morreu no pecado, tudo errado. Mas é meu pai, eu não queria que ele fosse para o inferno. Não, fica tranquilo.
Ele não está no inferno, ele está no purgatório. E talvez ia ficar lá mais trilhões de anos, porque é muito pecado. Mas fala o seguinte: se você comprar uma indulgência para ele, a gente coloca o documento no nome dele. Não, mas já morreu, pode, não tem problema. A gente coloca a indulgência no nome dele, mas você tem que pagar. Você pagando, a gente coloca o documento no nome dele e ele escapa do inferno, do purgatório e vai para o céu logo. Mas ele já morreu, não tem problema. Você comprando para ele, você vai estar salvando a alma dele. Você vai estar salvando. Mais ou menos a mesma ideia de acender vela para quem já morreu, como de rezar para quem já morreu. Morreu já. O que a Bíblia diz, irmãos? Que depois da morte é tarde demais. Só tem dois caminhos. Um é largo e conduz à perdição. O outro é estreito e conduz à salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: é ordenado os homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Depois da morte é tarde demais. Não adianta rezar, não adianta pagar a indulgência, não adianta acender vela, está tudo tarde demais. Se foi salvo antes de morrer, está salvo. Se não foi salvo antes de morrer, depois da morte, não tem mais chance. A Bíblia que fala. Eu volto a repetir, Hebreus 9, 27. É ordenado os homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Mas o Tetzel, ele ficava em cima dos palanques na praça pública e pregava: venha comprar indulgências. Agora, por que a Igreja Católica estava vendendo indulgências? Porque estavam querendo levantar muita verba para reconstruir e construir melhor o Vaticano lá, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma. Então, eles precisavam de muito dinheiro. Então, eles estavam levantando fundos. E era uma forma bem prática de levantar fundos, era vender as indulgências. Eu volto a dizer, a indulgência era o quê, irmãos? Era um documento que prometia para quem pagasse dinheiro e comprasse esse documento, o perdão completo de todo o pecado e que o arrependimento não era necessário. Olha o que aconteceu. O Martinho Lutero, quando esse Tetzel, que era agente do arcebispo Alberto, que com a bênção do Papa e do Vaticano estava vendendo essas indulgências, aí o Martinho Lutero não aguentou. Ele falou: que coisa, esse homem está enganando o nosso povo aqui da Alemanha, com tanta mentira, eu não aguento mais. Então, o Martinho Lutero preparou aquele famoso documento, que chama-se As 95 Teses. Essas 95 teses, ele pregou na porta da Igreja Castelo, lá em Wittenberg. Porque era o seguinte: naquela época não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha televisão. Então, qual era o jornal da época? O jornal da época era a porta da igreja. Lá fora, na porta da igreja, todo mundo ia lá para ver os avisos, para ver os anúncios, para ver as notícias. Então, todo mundo ia ver. O que era pregado na porta era uma coisa muito importante, né? Era uma coisa muito importante. Então, Martinho Lutero pregou na porta. Isso foi um momento assim decisivo na reforma da igreja cristã. Foi dia 31 de outubro de 1517 que o Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da Igreja Castelo, em Wittenberg, na Alemanha. O que aconteceu, irmãos? O povo começou a saber a verdade. Nem todo mundo lia, mas muita gente já começava a ler. E outros que não liam, outros falavam para eles: olha o que está escrito aqui. E mostrou 95 áreas em que, na opinião do Martinho Lutero, a igreja romana estava errada, estava equivocada, tinha se desviado da verdade. Bem, aquilo causou uma revolução santa. O povo falou: olha, nós estávamos sendo enganados pela igreja romana, nós vamos seguir a verdade, é só a palavra de Deus. Aí veio uma escolta bem grande, cavalheiros com muitos cavalos, chegaram lá armados até os dentes para a casa do Martinho Lutero. Vieram de Roma
e vieram com uma carta com selo papal. E a carta falava assim: o Papa está lhe convidando, e o Vaticano, todo o grupo de cardeais, para você ir para Roma, para discutir as suas ideias, as suas opiniões, suas doutrinas. Nós estamos abertos a conversar com você sobre isso. Só que estamos convidando você para ir lá conversar. E tem mais. Estamos lhe dando a nossa palavra, que você será levado com segurança, nenhum mal vai acontecer para você, e você será trazido com toda segurança. O Martinho Lutero, não sei se ele sabia o que já vinha acontecendo, irmãos. Vamos abrir um parênteses aqui. Isso já vinha acontecendo, já olha, há décadas, há talvez até séculos. Porque em vez em quando aparecia. Martinho Lutero não foi primeiro, não. Ixi, foi muitos antes dele, a história mesmo mostra. Muito antes dele, muitos outros grandes pastores, bispos, padres, começaram a pregar a verdade, começavam a pregar o certo, e eram convidados para ir lá para o Vaticano, com uma carta igualzinho dessa. Aí eles falavam: olha, está prometendo aqui a segurança. Então eles iam, chegavam lá, em Roma, aí reuniam os cardeais, aí ele falava, ia apresentar as verdades deles, e olhavam para ele e falavam assim: pois é, nós estamos te ouvindo, mas pelas nossas doutrinas da Santa Igreja, você está tudo errado. Então nós temos que ter um julgamento agora. Aí reuniam, julgado herege. Tá, então você foi julgado um herege, você é um herege. Você é um herege, e todo herege tem que morrer. Você vai ser executado agora. Aí ele falava: peraí. Aí tirava a carta. Está aqui, com selo papal, segurança garantida, ida e volta. Está aqui escrito com selo papal. Está aqui, ó. Eles falavam: sim, mas olha o que a doutrina da igreja ensina. A doutrina da Santa Igreja ensina o seguinte: para herege não tem que cumprir promessa. Então você agora foi julgado um herege, você vai ser executado do mesmo jeito. Ele era executado. Isso acontecia muitos e muitos e muitos antes do Martinho Lutero. Então qual era o plano? Levar Martinho Lutero lá, ele ia ser executado, ia ser só mais um na fila de muitos que morreram, grandes homens de Deus que pregavam a verdade. Isso é um fato, e a história comprova tudo o que eu estou dizendo. Pode perguntar para qualquer historiador sério. Agora, o que aconteceu? O Martinho Lutero foi com a escolta, mas tinha uns príncipes alemães que sabiam da jogada. Rapaz, esse homem vai morrer. Então eles beneficamente, durante a noite, enquanto ele estava sendo levado para Roma, na escolta romana, beneficamente sequestraram ele. Sequestraram o Martinho Lutero e levaram ele para um castelo que ficava lá nas montanhas, e esconderam ele, onde ninguém ia poder encontrá-lo. E ele ficou lá muito tempo, anos, escondido, porque a igreja romana estava querendo matá-lo. Mas ele não ficou parado lá enquanto ele estava escondido. Sabe o que ele fez enquanto ele estava escondido lá? Ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego. Ele traduziu para o alemão. Porque não tinha Bíblia em alemão. A Bíblia só tinha em hebraico e em grego. Ele traduziu para o alemão. Aí começaram a fazer cópias, para todos o povo alemão poder ler. Aí pronto, aí que começou a grande reforma, porque pela primeira vez o povo, porque até então a Bíblia era lida em latim, de costa para o povo, e em latim, ninguém entendia latim. Então, agora a Bíblia estava na língua do povo, todo mundo podia ler a verdade e podia decidir quem estava certo e quem estava errado. Aí começou a grande reforma protestante, que realmente foi grandemente usado por Deus. Então a reforma protestante iniciou-se oficialmente quando foi pregado as 95 teses, na porta da Igreja Castelo, dia 31 de outubro de 1517. Com essa grande reforma protestante,
outros líderes sérios ao redor do mundo começaram a estudar mais profundamente a Bíblia. Um desses líderes sérios foi o Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Ele era o grande líder religioso da Suíça, lá na capital da Suíça, que era Zurique. O Ulrico Zwinglio, ele já era um grande padre, um grande bispo, eu creio, lá da igreja de Zurique, em Suíça, mas ele conheceu a verdade, se eu não me engano, lendo explicações da palavra de Deus do Martinho Lutero. E ele converteu em 1519. Ou seja, olha só, irmão, como pouco tempo passou. Desde que o Martinho Lutero pregou as 95 teses, a verdade começou a espalhar primeiro entre a liderança cristã. E a liderança cristã começou a falar, é verdade. E o Ulrico Zwinglio converteu em 1519, 2 anos depois. Agora, depois da conversão dele, não foi tão rápida a reforma em Zurique. Aliás, foi rápida, porque imagina, para reformar um país todo por um cristianismo mais puro, mas até 1525, ou seja, dentro de 6 anos, depois da conversão do Ulrico Zwinglio, então, dentro de 6 anos, a reforma já estava completa em Zurique, a capital da Suíça. Nesse mesmo ano, 1525, olha só, irmãos, poucos anos, só 8 anos depois das 95 teses, 8 anos só depois de Martinho Lutero pregar as 95 teses, em 1525, começou o movimento anabatista. O que é o movimento anabatista, pastor Ei? E por que é isso importante? Porque vocês vão entender as raízes da nossa igreja, da Igreja da Paz, tá? O movimento anabatista não é o que é hoje em dia chamado da Igreja Batista. A Igreja Batista é muito boa, maravilhosa, mas o movimento anabatista foi um movimento que começou muito antes da Igreja Batista, tá? Muito antes. O que é o movimento anabatista? O movimento anabatista é quando esses cristãos que agora tinham a Bíblia na sua língua, começaram a ler e estudar a Bíblia, e os líderes cristãos, padres convertidos, bispos convertidos, começaram a ler a Bíblia. Os da Igreja Reformada de Suíça, aqui, começaram a ler a Bíblia, e eles descobriram que o batismo era por imersão e de adultos, e que na Bíblia não existia o batismo de crianças. Então, eles começaram a batizar somente adultos que haviam nascido de novo, que haviam convertido, e começaram a batizar por imersão. Foi uma revolução, porque o Martinho Lutero, irmãos, mesmo que ele voltou para a palavra de Deus, porque lembre-se que a igreja romana tinha desviado de muita coisa da igreja cristã verdadeira, e o Martinho Lutero voltou muitas coisas para seguir somente a Bíblia, mas na área de batismo ele não tinha voltado a fazer isso. Ele continuou batizando criancinhas. Até hoje a igreja luterana batiza criancinhas, bebês, tá certo? Então, o Zwinglio, também grande reformador da Suíça, também corrigiu muita coisa errada, mas continuou batizando criancinhas. Mas agora o movimento anabatista começou com uma grande revolução, voltando à palavra de Deus e mostrando, não, o batismo verdadeiro é de adultos e é por imersão. Por imersão. Aí foi uma revolução. Como eu expliquei agora no começo do curso de membresia, toda a base bíblica para isso. Bem, irmãos, vou falar uma coisa muito triste aqui, mas tem que ser falada porque eu não estou querendo maquiar nada. A triste realidade é que o mesmo erro, porque a igreja romana matava e matou muitos
dos reformadores, os que estavam reformando a igreja, os que pregavam a verdade, eram mortos por sua fé, assim também, muitos desses reformadores matavam os anabatistas. A igreja reformada da Suíça perseguiu demais os anabatistas. Você acredita isso? Matando os anabatistas. Sabe como eles matavam? Eles pegavam um anabatista e falavam assim: olha, você diz que o batismo verdadeiro é por imersão, né? É verdade. Isso é mentira, não é verdade. O batismo verdadeiro tem que ser de criança, e não é por imersão, é com só uns pingos de água na cabeça. Não, eu não posso concordar, porque a Bíblia diz o contrário. Ou você nega essa sua crença, ou senão você vai morrer. Eu prefiro morrer, porque eu vou ficar crendo no jeito que a Bíblia está escrito. Então eles falavam: então você vai morrer. Aí eles levavam ele para um lugar onde tinha água aqui. E aí tinha um pedaço de pau assim, aí tinha uma cadeira amarrada no final do pedaço daquele pau. Aí eles amarravam a pessoa na cadeira, sentado lá. Aí eles faziam assim, aquele pau entrava assim para dentro da água. Eles falavam assim: você nega a sua fé em batismo por imersão de adultos? Não, não nego. Então, eles falavam: então você vai morrer afogado, já que você quer batizar por imersão, você vai morrer por imersão. Aí eles colocavam o cara aqui dentro, submergiam debaixo da água. Esperava talvez 1 minuto, 2 minutos, levantava. Você nega? Não, não nego. Você nega? Não, não nego. Até o cara morrer afogado. Foram jovens, crianças, adultos, muitas pessoas preciosas que morreram assim, os anabatistas. E uma das doutrinas muito lindas dos anabatistas, eu vou falar porque eu estou falando muito dos anabatistas daqui um pouco. Por um, porque é um movimento lindo, muito puro da palavra de Deus. Por outro, porque vocês vão ver que as raízes da Igreja da Paz é no movimento anabatista. Mas uma das crenças muito fortes dos anabatistas, eles falavam assim: além de batizar adultos, tem uma outra coisa que está muito errada, não só com a igreja romana, mas com esses reformadores também, todos, seja Calvino, Zwinglio, Lutero, todos estão errados porque eles matam os que não creem igual a eles. Isso é errado, isso é cristianismo, é de ficar matando quem não crê igual a você. Cristianismo não é assim. É por amor que Deus quer as coisas, e não por violência, por força. E nada forçado dá certo. Então, o anabatista falou assim: nós não vamos matar nunca, até em guerra a gente não mata. Aí que eles foram perseguidos mais ainda. Sabe por quê? Porque hoje em dia não, os exércitos têm, não sei se você sabe disso, o exército brasileiro tem isso. Se o Brasil entrar em guerra, e você chegar lá e falar assim: olha, eu fui convocado como soldado, mas a minha fé não me permite matar outra pessoa. Me bota para trabalhar na enfermaria, me bota para trabalhar no maquinário, eles vão te colocar para trabalhar em outro lugar. O exército americano também tem essa provisão para quem, por causa da consciência, não concorda em matar outro ser humano, tem uma provisão. Mas, naquela época, os países da Europa não tinham isso não. Isso era visto como uma traição ao seu país. Então eles eram perseguidos pelos países todos também, porque eles falavam: nós não vamos ficar, porque as guerras naquela época também, igual hoje em dia ainda muitas vezes era por razões religiosas. E eles falaram: nós não vamos matar, mesmo em época de guerra, nós não vamos matar. Nós cremos que é errado, é pecado matar. E eles foram horrivelmente perseguidos. Bem, um dos líderes no movimento anabatista, o nome dele foi Samuel Freilich. Samuel Freilich. Esse Samuel Freilich foi um dos líderes do movimento anabatista, né? E esse movimento anabatista foi liderado por grandes homens, como Simon Mennonite, que foi o líder do movimento menonita, que é uma igreja muito preciosa. Enfim, teve muitos movimentos lindos que surgiu do movimento anabatista. Mas o Samuel Freilich
foi um dos líderes desse movimento, e os cristãos, então, que se reuniam com ele, se chamavam de nazarenos, tá? Nazarenos. Ele começou a igreja Nazareno, o movimento nazareno, que espalhou por toda a Europa, não é a chamada igreja do Nazareno aqui no Brasil, não, é outra coisa, tá, gente? Vou chegar lá também, vou explicar. Espalhou por toda a Europa, e na época das guerras mundiais começou a sofrer tanta perseguição, porque os nazarenos não matavam ninguém. Então eles começaram a fugir. Fugiram para não sofrer perseguição nos seus países, fugiram para os Estados Unidos, para Canadá e para o Brasil. Então, a igreja no Brasil já tem uma igreja com outras raízes muito boas também, mas não tem nada a ver com o movimento anabatista, é ligado mais ao movimento metodista, que é outra coisa, mas que chama-se Igreja do Nazareno. Então, quando chegaram aqui, eventualmente o nome desse movimento foi mudado para Igreja Evangélica Nazareno, para não confundir com a Igreja do Nazareno que já existia aqui. Meu pai e minha mãe nasceram em famílias que eram desta igreja, a Igreja Evangélica Nazareno, lá nos Estados Unidos. Que lá nos Estados Unidos ela adotou outro nome, porque já tinha a Igreja do Nazareno lá, quando chegaram, então adotou a Igreja Apostólica Cristã, que é o nome lá. Meu pai, então, muitos e muitos anos atrás, quando ele era um menino de 9 anos de idade, ele já sonhava em ser um missionário para o Brasil. E ele, então, sonhava em ser um missionário para o Brasil, em vir e falar de Jesus. Aliás, ele sonhava em ser um missionário, mas ele não sabia para qual país que ia ser. Só para alguma obra missionária, desde 9 anos de idade. E ao chegar a ser um jovem, ele casou com a minha mãe. Minha mãe já era uma empresária muito bem-sucedida, e meu pai era um homem bem-sucedido, e os dois então começaram a ficar cada vez mais ricos com os empreendimentos, tinham muitos bens financeiros, eram muito piedosos, muito crentes, muito sérios, mas o coração do meu pai não estava nos negócios, o coração do meu pai estava além mar, ele queria ser missionário. Ele veio de uma família de fazendeiros que tinham muita terra de agricultura, e o preço de terra de repente foi lá para as alturas. Então a parentela do meu pai também acabou ficando muito rica. A família da minha mãe veio de uma família madeireiros, eram madeireiros, e, por exemplo, a família da minha mãe era a família mais rica na cidade onde ela morava, eram riquíssimos, e os dois casaram, como eu disse, só ficaram mais e mais ricos. Mas meu pai conta uma história que ele estava no trator um dia no campo, né? Porque, como eu disse, além das empresas, os negócios, ele também veio de uma família de agricultura, então aquelas fazendas, e estava no trator, isso é no ano, talvez lá para o ano 1950, irmãos. Ele no trator lá, nos campos da agricultura, e o sol estava se pondo, e ele dirigindo lá, ele falou: pai, Deus, que vida maravilhosa, que vida legal. E Deus falou assim para ele, meu pai já me contou isso não sei quantas vezes, hoje ele está na glória, mas eu não lembro meu pai contando isso tantas vezes, que Deus falou assim para ele: sim, meu filho, você está muito feliz, né? Você está bem, mas e os milhões e milhões de pessoas em outros países que nunca ouviram nem pela primeira vez o Evangelho de Jesus? Os milhões e milhões que estão morrendo sem Cristo, o que você vai fazer sobre isso? Ai, meu pai não aguentou mais. Ele falou para minha mãe: nós vamos ser missionários. Nós vamos ser missionários. Aí
Foi todo um processo, não foi tão fácil, porque a igreja deles nos Estados Unidos tinha ficado muito tradicional. Aquele fogo original que anos atrás o Samuel Freilich, né, como fundador desse movimento, tinha, que era de fundar muitas igrejas, ser muito missionário, tinha esfriado, a igreja era muito tradicional, e a liderança dele falava, não é para ir não seja missionário não. E meu pai, querendo ser bem submisso, corretamente, querendo respeitar a liderança dele, finalmente os convenceu para deixar ele ser missionário nos Estados Unidos mesmo. Naquela época, o norte dos Estados Unidos era rico, é onde meus pais moravam, mas o sul dos Estados Unidos, Alabama, Geórgia, eram estados bem pobres. Então meu pai foi para o estado de Alabama para ser missionário. E foi lá ser missionário. Foi lá que meu irmão Timóteo, que é 5 anos mais velho do que eu, nasceu em Alabama, porque meu pai já estava sendo missionário em Alabama. Aí finalmente a liderança dele falou, tudo bem, você quer tanto ser missionário, você pode ser. E aí abriu as portas para o Brasil, meu pai falou, vou para o Brasil. Aí foi para Miami. Minha mãe estava grávida, mas o médico falou, não, ainda vai demorar para a bebê nascer. Você pode viajar. A viagem naquela época, de Miami para São Paulo, se eu não me engano, era 33 horas de viagem. Porque não tinha avião a jato, era aqueles aviões de hélice mesmo. E parava, em vez em quando, vinha pingando, né? Lá de Miami até São Paulo. Então, 33 horas. Aí, já estava tudo certo. Passagem comprada, no próximo dia, a minha família toda ia viajar. Meu pai, minha mãe e meus 3 irmãos mais velhos. Porque minha irmã Rebeca, minha mãe estava grávida dela. E eu só nasci no Brasil. Aí, naquela noite, antes do dia de viagem, a minha irmã Rebeca nasceu. Quase que ela nasce no avião, irmãos. Teria sido bem complicado naquela época, não sei se teria dado certo. E ela nasceu em Miami, na Flórida. Aí tiveram que adiar a viagem, um pouquinho, não sei quantas semanas, quantos meses. Aí vieram de Miami para o Brasil. As primeiras 2 palavras em português que meu pai aprendeu foi no avião. Acho que ele viu pare e alguma coisa assim, lá traduzido, né? Exit, saída, né? Aí meu pai foi aprendendo português. Foram estudar em Campinas, a língua portuguesa, e depois mudaram para Belo Horizonte. Meus pais, então, chegaram no Brasil em 1956, né? E eu nasci em 1960, lá em Belo Horizonte. Então, meu pai começou a fundar muitas igrejas. No Brasil, já existia a Igreja Evangélica Nazareno, ainda ligada àquele movimento, Anabatista. Só que eram 2 igrejinhas de imigrantes que haviam fugido da Europa. E todas as 2 igrejinhas não tinham cultos em português, porque os imigrantes não falavam português mesmo, então o culto era na língua, parece que alemão e outra língua lá da Europa. Então os cultos eram em alemão, não eram em português. Meu pai foi o primeiro para começar a fundar igrejas, da Igreja Evangélica Nazareno, em português mesmo. E fundou igreja em Belo Horizonte, foi fundar igrejas no interior de Minas Gerais. Por exemplo, a cidade de Pitangui não tinha nenhuma igreja evangélica. E meu pai foi fundando igrejas e fundando tantas igrejas. E foi nesse ambiente que eu nasci, em 1960, lá em Belo Horizonte. Muito bem. Agora, o que aconteceu? Depois, mudamos para Goiás, quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, e meu pai foi fundando muitas igrejas em Goiás. Nessa altura do campeonato, meu irmão mais velho, pastor Lucas, que tinha 10 anos mais do que eu, hoje ele estaria com 60 anos de idade, eu com 50, mas ele foi estudar na faculdade teológica nos Estados Unidos. Depois de formar, ele voltou, ajudou meu pai fundando igrejas em Goiás e também ajudou um trabalho no orfanato nosso
igrejas lá em Paraná, voltou para Goiás, ficou fundando, inclusive, a Igreja da Paz, que até hoje existe, Ministério Luz para os Povos, lá em Anápolis, que é uma igreja muito forte, pelo que me falaram. Foi ele que fundou, junto com meu pai, lá em Anápolis. Bem, o Isaías é filho do meu irmão, pastor Lucas. Aí o meu irmão, pastor Lucas, falou para o meu pai: papai, eu sempre tive um sonho desde pequeno de ser missionário na Amazônia, na selva amazônia. Eu quero ir lá começar um trabalho. Ele foi, então, com a bênção do meu pai. Em 1975 ou 76, ele fez a primeira viagem de pesquisa, né? E eu tive o privilégio de ir com ele. Nesse caminhãozinho, olha, esse caminhãozinho aí, quando esse caminhão foi feito, era muito legal por dentro. Era um Mercedinho, e por dentro tinha sofá, que transformava em cama, fogão, geladeira, um sistema de som com painel, muito legal. O negócio era chique aí dentro. Só não tinha ar-condicionado, a gente fervia aí, mas tudo bem. Aí, seguinte, mas tinha ventilador. Aí, e em cima tinha lugar para bagagem, tá vendo? Então aí era uma casinha. Então a primeira vez que ele estreou esse caminhão na Amazônia, em 1976, se não me engano, 75, 76, eu só tinha 15 ou 16 anos de idade. E eu, meu pai, o Carlos Pefkoff e o Lucas, nós fomos fazer a viagem de pesquisa. Na época transamazônica, irmãos, era muito bem, era recém-aberta, então era muito boa a estrada, muito boa mesmo. E nós fomos pela Transamazônica e fomos até Santarém. Quando chegamos em Santarém, falamos: essa é a cidade, é aqui que tem que começar. A cidade era muito bonita. Então, naquele mesmo ano, no mês de dezembro de 76, né? Acho que foi dezembro de 76, meu irmão Lucas, com a família dele, Isaías é o filho. Isaías já nasceu em Santarém, né? Isaías já nasceu depois. Mas meu irmão Lucas, com a família dele, ele já tinha 2 filhas, né? A Sara e a Esther. Os 2 filhos homens nasceram lá. Mas ele, a esposa e as 2 filhas e alguns outros missionários foram com ele para começar o trabalho em Santarém em dezembro de 1976. Então lá em Santarém era chamado o quê? Igreja Evangélica Nazareno da Missão Paz. Está vendo esse pombinho? Tem a letra paz, tem as palavras paz. Por que paz? Paz é porque projeto P-A-Z, projeto Amazonas ou projeto Amazônia, tá certo? P-A-Z. Depois aquele símbolo evoluiu nesse aqui, tá? Mas é a mesma pombinha, só que está mais moderninha agora, né? Amém. Muito bem. Aí, veja bem. Um dia, aí depois nós estávamos morando em Goiás, eu com 17 anos de idade fui fazer faculdade teológica, formei, quando eu voltei, meus pais já tinham mudado para Santarém, estavam ajudando o Lucas, e o Lucas, meu irmão mais velho, que era o líder lá em Santarém, ele me convidou para ir lá ajudar, trabalhar com jovens. Então eu fui lá com ele, trabalhar com jovens. Agora, o que acontece, queridos? Quando eu cheguei em Santarém, eu conheci um novo convertido com o qual o pastor Timóteo trabalhava. O nome dele era Balder. E o Balder via lá a Igreja Evangélica Nazareno, a Missão Paz, Igreja Evangélica Nazareno. E ele deu uma ideia, ele falou assim: olha, um nome mais atraente do que Igreja Evangélica Nazareno seria Igreja da Paz, um nome mais atraente. Já que é a Missão Paz, por que não põe o nome da Igreja da Paz também? Então, todos nós gostamos da ideia e colocamos lá bem grande, Igreja da Paz, era um nome de fantasia. E bem pequeno, embaixo era Igreja Evangélica Nazareno. Mas com o tempo, os anos foram se passando, ficou só sendo conhecido como Igreja da Paz. Então, o nome se tornou Igreja da Paz, até no cartório também. Mas, a denominação é a mesma. Deixa eu te falar uma coisa. Nós ainda fazemos parte desse mesmo movimento anabatista até hoje. Nunca separamos. E essa igreja, esse movimento de igrejas, que foi fundado pelo Samuel Freilich, séculos atrás, lá
na Suíça. Nós ainda fazemos parte desse mesmo movimento, e deixa eu explicar. Essa igreja, ela tem nomes diferentes, porque ela dá essa liberdade em cada país de ter um nome diferente se quiser. Por exemplo, nos Estados Unidos chama-se Apostólica Cristã. Aqui no Brasil chamava-se Evangélico Nazareno, mas agora o Brasil todo chama Igreja da Paz. Na África chama-se Templo da Fé. O nome não tem nada a ver, o importante é que é um mesmo grupo de pessoas que trabalham unidas em amor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo sempre está restaurando verdades na Bíblia. Samuel Freire, por exemplo, ele não tinha revelação plena do batismo com o Espírito Santo, essas coisas todas que vieram. O Espírito Santo só restaurou essas verdades da Bíblia de 1900 para cá. Faz o quê? 110 anos que começou todo esse movimento pentecostal, que foi restaurado essas verdades. Então presta atenção que eu vou dizer aqui, queridos. Só de 110 anos. Então, a nossa igreja, porém, sempre teve uma mentalidade aberta, antes, com Samuel Freire. Só que aí ela ficou um pouco velha e antiga e tradicional. Mas meu pai, mantendo o mesmo espírito de uma igreja que sempre fica na vanguarda, procurando ouvir a voz de Deus, procurando restaurar as verdades da palavra